A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com uma personalidade, um tema, um fato, um evento da cultura regional. Colocando em enlevo a identidade mais marcante de um povo, aquilo que há de melhor no seu espírito, na sua alma, é sua gente demonstrando seu talento e seu valor. Você já sabe, por aqui já passaram e continuam a passar as mais importantes referências culturais da nossa região nas mais variadas modalidades da arte. Hoje nós vamos falar de um momento que está sendo aguardado com grande expectativa e que passa em revista a história não apenas de uma cidade, mas de toda uma região. E para organizar, né, a chegada desse momento e dessa celebração, nós, a partir das ações da Academia de Letras de Ilhéus, do Governo do Estado da Bahia, de diversas outras configurações sociais, enfim, políticas, nós temos aqui a presença da representação da Comissão Henrique Simões, que vai preparando, né, um calendário comemorativo para os 500 anos de Ilhéus. E eu estou recebendo hoje ele que já me concedeu a entrevista para falar de sua literatura, de sua trajetória, o professor Ramayana Vargens, que está aqui para desmembrar aqui para a gente, detalhar cada uma das ações, a concepção, a ideia, o porquê da homenagem ao professor Henrique Simões. Nos bastidores nós temos aqui a nossa querida Tica Simões, companheira de Henrique, uma das intelectuais de maior envergadura da cultura sul-baiana. Então, hoje eu estou me sentindo Isaac Newton, quando ele disse que só enxergou mais longe porque estava sob os ombros de gigantes. De um lado, Ramayana Vargens, aqui nos bastidores, Tica Simões, que vai aparecer para você já já num vídeo, contribuindo aqui também para a nossa entrevista. Então, Ramayana, seja muito bem-vindo. O apresentador já falou demais, o povo quer lhe ouvir, Ramayana. De onde surge a ideia da comissão a partir da Academia de Letras? Por que da homenagem ao professor Henrique? E dizer para o nosso telespectador que não conhece a trajetória de Henrique Simões, a importância desse intelectual, desse cidadão para a construção cultural, enfim, para os estudos historiográficos da nossa região. Rafael, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. E eu digo que a Academia de Letras de Ilhéus, ela se sentiu assim, muito motivada para preparar, né, um caminho que se chegue aos 500 anos de Ilhéus em 2034 com mais qualidade, né? Nós percebemos que para que Ilhéus chegue aos 500 anos com uma comemoração que merece, muita coisa precisa ser feita, muita coisa precisa ser implementada, muita coisa precisa ser reformulada e, acima de tudo, a comunidade precisa ser motivada para entender qual a importância dessa data, 500 anos, né? Então criamos na academia a Comissão Henrique Simões, é uma homenagem ao professor Henrique Simões, que foi coordenador das comemorações dos 500 anos do Brasil, né, pela UESC, e que fez um trabalho maravilhoso. E, acima de tudo, o que nos liga, né, a esse nome, Henrique Simões, é que ele fez um trabalho que não se encerrou apenas na comemoração dos 500 anos, deixou um legado, especialmente um legado para a juventude, através das pesquisas que ele fez, e que ele traz uma nova visão sobre a Carta de Caminha, explicando melhor o que é a Carta de Caminha, né, analisando melhor a Carta de Caminha e também, né, editando junto as duas outras cartas da época do achamento do Brasil, como ele falava. Então, essa importância que ele deu, né, de organizar toda uma comemoração, mas ao mesmo tempo deixar um legado para a juventude, para a comunidade, é que nos assim incentivou a usar o seu nome como sendo patrono da nossa comissão. Maravilha. E nós vamos agora ouvir um recado de Tica Simões, companheira de vida, companheira também de pensamento, intelectuais unidos pelo amor e por uma trajetória de pensamento para a nossa região. Então, um recado de Tica, que vai aparecer 2 vezes hoje. Olha só que nosso privilégio. Falando um pouco sobre Henrique, sobre sua trajetória. A trajetória da pesquisa de Henrique sobre a história da Bahia, a criação das capitanias de São Jorge dos Ilhéus e Porto Seguro, ela teve início com um projeto que ele teve aprovado através do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa
de Lisboa, o ICALP, e iniciado em 1988, quando ele realizou a pesquisa no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, dentre outros arquivos, né, de documentos em relação a documentos primários do Brasil. Nessa ocasião, ele recolheu informações, dados, fez microfilmes e sistematizou e catalogou documentos. Depois, com o apoio do Instituto Camões, ainda de Portugal, ampliou a investigação junto à Biblioteca Nacional de Lisboa, à Biblioteca da Universidade do Porto, à Biblioteca da Universidade de Coimbra, e ele concluiu a investigação concentrando-se no século XVI, em observações de aspectos da história do Brasil pós-descobrimento, que ele preferia dizer achamento do Brasil em vez de descobrimento do Brasil. Bom, esse material que ele recolheu, microfilmes, livros raros, esse material foi todo encaminhado ao CEDOC, o Centro de Documentação da UESC, que foi criado pela professora Janete Ruiz de Macedo. Nesse percurso, ele estabeleceu contatos com historiadores, gestores de acervos portugueses e articulou a integração da UESC com a Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, a Comissão Portuguesa, né, através de convênios entre o Brasil e Portugal e no âmbito dos 500 anos do Brasil. Aí, nessa ocasião, no reitorado, inclusive, da professora Renê, foi criada uma comissão que ele presidiu, articulou o tema em âmbito nacional e realizou, assim, seminários e alguns eventos, além de publicações, dentre as quais estão essas que a Ramayana, inclusive, já citou. E, inclusive, ele coordenou um seminário sobre as leituras da Carta de Pero Vaz de Caminha, que resultou, inclusive, na publicação de uma revista. E também, a revista, inclusive, é essa aqui, posso mostrar para vocês. E também publicou as Cartas do Brasil, que é um livro que fala não só da Carta de Caminha, mas da Carta do Piloto Anônimo, da Carta do Mestre João. E publicou, inclusive, em revistas de bordo, alguns artigos, como a Ícaro, que era uma revista de bordo da Varig, uma revista internacional. Então, essas coisas foram feitas no âmbito dos 500 anos, enquanto ele era presidente da Comissão dos Descobrimentos, da Comissão dos 500 anos do Brasil na UESC. Após o professor Ramayana ter feito essa explanação sobre a comissão e a importância do professor e pesquisador Henrique Simões, vamos colocar para vocês aqui 2 livros, né, de Henrique, e fazer esse link com a bibliografia e os espaços onde você pode acessar. Então, coloca o primeiro para a gente. Pequeno Dicionário de Personagens da História de Ilhéus e Porto Seguro. Então, vejam vocês que os estudos do professor Henrique Simões estão voltados para a região durante toda a sua trajetória acadêmica. Esse livro e o próximo que vocês vão ver, passa para a gente. O Achamento do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, eles estão no conjunto de livros da Editos que foram disponibilizados gratuitamente para todas as pessoas. Então, além de ressaltar a importância do pensamento do professor Henrique na construção, né, da historiografia de Ilhéus, do sul da Bahia e do Brasil, nós estamos também oportunizando a você acessar essa bibliografia, se debruçar sobre o pensamento do professor Henrique. Esse é o nosso compromisso de ir além da superfície, né? Nós vamos falar aqui dos intelectuais, mas vamos dar a você a oportunidade de acessar esse conteúdo. E, por conta da UESC, vamos ter essa possibilidade de ter o acesso gratuito. Existem outros livros disponíveis também nas plataformas, nas livrarias online. Vocês podem ampliar o repertório sobre a história regional e também fazem parte da bibliografia do professor Henrique Simões. Ramayana, o que está sendo preparado nesse processo e por que a importância de celebrar esses 500 anos transcende o pensar sobre Ilhéus e tem a ver com pensar o Brasil? Primeiro, porque 500 anos é uma data muito especial. Há meio milênio, 5 séculos, né? E Ilhéus é uma raridade, porque é uma das poucas cidades do mundo, especialmente do nosso continente, que permanece viva ao longo de toda essa trajetória de 5 séculos. Eu gosto de dar uma imagem, né? Se você pegar um mapa das Américas
lá de cima, do Alasca até a Patagônia, são raríssimas as cidades que têm 500 anos, né, de existência. A Ilhéus é mais velha do que a Nova York, do que Washington, do que Lima, onde os espanhóis, né, fundaram o vice-reinado quando chegaram aqui na América, mais velha do que a Buenos Aires, é mais antiga que qualquer capital brasileira. E a gente está comemorando 500 anos da capitania de Ilhéus. Essa capitania, que se você projetar a área da capitania no mapa do Brasil de hoje, ela pega um território que hoje você tem assim, uma parte do norte de Minas, uma parte considerável do estado da Bahia e uma parte de Goiás. Então, a capitania de Ilhéus existiu numa faixa onde hoje existem, segundo o levantamento do grande pesquisador José Nasal, cerca de 332 municípios. Então, não é 500 anos apenas de Ilhéus, é 500 anos de toda uma região, de toda uma faixa territorial importantíssima, né, dentro do território brasileiro. E ao longo desses 500 anos, Ilhéus ela acompanha toda a evolução da nossa civilização. Ilhéus ela começa na Idade Média e permanece viva até agora, a era da inteligência artificial. E muita coisa aconteceu. Ilhéus é uma cidade ancestral das Américas, é da época da descoberta da América. Ilhéus nasce junto com o Brasil. Ilhéus acompanha todos os grandes feitos da história, né, nacional, que acontece desde então. E se a gente projetar isso, né, no tempo, a gente vê coisas maravilhosas. Por exemplo, Ilhéus, ela é uma cidade já viva, enquanto Cusco, Machu Picchu ainda estavam em efervescência dentro do Império Inca. Ilhéus, 500 anos, é um tempo mais longo do que o período de apogeu, por exemplo, da civilização asteca. Ilhéus, na história da Bahia, é fundamental. Ilhéus, por exemplo, manda um contingente para a Guerra da Independência lá em Salvador, em 1822. E tudo que acontece de importante no Brasil e no mundo, Ilhéus, né, participe dessa época. Então, é uma data que não pode ser vista apenas como um aniversário, né? Tem uma data robusta. Quer dizer, é uma data que a gente tem que utilizar, né, esse acontecimento para a gente mostrar para a nossa região a importância de você viver aqui nessa parte do sul da Bahia, especialmente em Ilhéus, né? A gente transmitiu um sentimento de pertencimento a uma terra muito importante, a uma região muito importante que produziu muita coisa, que construiu muita coisa. Isso é fundamental para a nossa identidade, para a nossa, né, visão enquanto cultura daquilo que nós somos, de onde que nós viemos, para entendermos melhor o nosso compromisso com a realidade de hoje. Maravilha. E esse desafio robusto está sendo capitaneado por essa comissão, não menos robusta. Eu queria que você falasse um pouco, né? O pioneirismo da Academia de Letras em lançar a comissão. Nós vamos colocar agora um card que tem a ver com o lançamento, né? Eu queria que também o professor Ramayana comentasse esse evento de lançamento da comissão, as atividades subsequentes, mas que olhássemos quem são as pessoas que integram a comissão e as instituições que já estão dialogando com a academia para que esses 10 anos de preparação eles sejam de tarefas compartilhadas, vamos por assim dizer. Ali nós estamos exibindo agora o card do dia 26 de junho de 2024, quando a Academia de Letras convida para a solenidade de inauguração da sua participação nas comemorações de 500 anos de Ilhéus. Então, esse evento do dia 26 representou o pontapé inicial dos trabalhos com a comunidade. Exatamente. E a ideia é que a Academia de Letras de Ilhéus, ela acha que a sua posição melhor é ser assim, uma instituição mobilizadora e articuladora dos diversos esforços que existem e deverão existir em prol dos 500 anos. Claro que nós temos nossos projetos específicos, mas, acima de tudo, a gente quer articular diversas entidades de Ilhéus e de outros municípios da nossa região para que a gente afine, né, para que a gente tenha assim, uma convergência em cima daquilo que representa para a gente, né, essa comemoração de 5 séculos de Ilhéus. Então,
nós formamos uma comissão, são 10 membros da Academia de Letras, né? Professora Tica Simões, professor Rui Povas, a poeta Lu Oliveira, a pesquisadora e professora Ana Arleide Menezes, nós temos Geraldo Lavigne, grande poeta que hoje está na Alemanha, fazendo um curso. Nós temos Aleilton Fonseca, que também, né, faz parte da comissão e está lá em Salvador, membro da Academia de Letras da Bahia, né? E temos o professor Marcelo Henrique Dias, coordenador do SEDOC, e temos como a grande parceira da nossa comissão a Universidade Estadual de Santa Cruz, porque quando conversamos com o reitor Alessandro Fernandes, né, mostrando a nossa proposta, ele imediatamente né, aderiu à ideia e colocou à disposição da comissão todos os dispositivos necessários existentes na UESC para que a gente execute os trabalhos da comissão. Nós estamos agora, né, num momento de organizar as nossas programações. A ideia é que a comissão funcione em compassos bienais, então fazemos uma programação para os 2 anos iniciais, depois faremos as outras programações, e dentro dessas programações a gente tem assim 2 grandes objetivos. Primeiro, sistematizar as informações que existem sobre, né, a história de Ilhéus e a história da região. Existe a história, ela nem sempre, né, é contada, né, apenas através de um viés. Então, existem alguns desencontros de datas, desencontros de nomes, então a gente tem que, né, através de uma pesquisa ampla, né, sistematizar isso. E sistematizar isso para transformar isso num material de fácil acesso, né, com uma linguagem didática, inclusive, para que todo esse conteúdo ele seja, né, facilmente compreendido, né, facilmente acessado pela comunidade, especialmente pelo público estudantil. E também queremos que essa narrativa, né, dessa trajetória histórica, ela não seja uma narrativa que privilegie apenas aquele discurso, aquela, né, construção que vem assim do pensamento, né, europeu. Nós queremos mostrar a visão desses 500 anos através da visão dos afrodescendentes, né? Como é que é essa história para aqueles que vieram escravizados da África para cá? Queremos contar essa história do ponto de vista também dos povos originários, quer dizer, o que são esses 500 anos, né, em relação a tudo o que aconteceu aos nativos que habitavam aqui quando os portugueses cá chegaram, né? Então, esse é o nosso trabalho inicial, de estar buscando contato, articulando, né, contatos institucionais e fazendo, né, a projeção do que pode ser feito ao longo desses primeiros, né, 2 anos, enquanto atividades, enquanto ações e enquanto provocações, para que todo mundo entenda a importância desses 500 anos e de participar no esforço coletivo para que a gente chegue aos 500 anos realmente como Ilhéus e a região merecem. Maravilha. Professor, nosso telespectador, a senhora, o senhor, o empresário, o estudante, o poeta, o artista, o cidadão comum que queira contribuir nessa construção, como é que ele faz para acessar, quais são os canais que ele pode acessar para se aproximar da Academia de Letras, dessa comissão presidida pelo senhor e com tantas instituições valorosas ladeando esse trabalho? Como é que o cidadão comum pode dar sua parcela de contribuição? E depois eu quero lhe perguntar também quais são os desafios para mobilizar essa comunidade com tanta antecedência, numa sociedade que vive tanto do instantâneo e do imediatismo, né? Pensar numa projeção de longo prazo e sensibilizar a comunidade de que é importante começar desde já a construir esse trabalho. O que eu considero mais importante, primeiro, é que a comunidade esteja atenta para a importância dessa ocasião. E a comunidade ela comece a buscar, comece a pesquisar, comece a organizar a sua própria história, que ela resgate a informação que vem da sua base, do seu local. Cada bairro de Ilhéus, de Itabuna, de Uruçuca, de Itacaré, de qualquer cidade da região, tem uma história, é uma história rica,
é uma história que tem assim um caldo cultural muito forte. O que nos interessa é exatamente isso, é trazer essa vivência dessa cultura, dessa experiência, né, para que a gente possa, através desse resgate, tecer realmente essa nossa narrativa, né? Você vê, por exemplo, que nós temos aqui hoje, né, na região, ainda muitos depoimentos, muitas pessoas que têm assim informações que chegaram através da tradição oral, que não estão registradas em livros. Você tem ainda grandes valores culturais nas comunidades, né, seja na área rural, seja nas áreas urbanas, de pessoas que têm assim experiências que, se não forem relatadas, que se não forem registradas, vão se perder, e talvez seja assim aspectos culturais que a gente não consiga recuperar lá na frente. Então, o primeiro movimento é a gente exatamente despertar esse interesse na comunidade para que ela se envolva na pesquisa do que é a sua própria realidade, do que é a sua cultura, do que ela tem para contribuir como isso, né? E que se articule, né? Nós hoje estamos num movimento de a comissão e as comunidades e as instituições buscando esse contato, levando o nosso recado, a nossa provocação, e articular isso em atividades, em alguns eventos que possam, né, surgir daí. Mas isso tem que partir da comunidade também. A comunidade é que tem que se manifestar através do seu clube de serviço, através da sua instituição, através da sua associação de bairros, através da escola, para que ela comece a pensar e trabalhar em torno dessa ideia. O que é 500 anos de Ilhéus? Como é que a gente faz parte disso? Nós também somos 500 anos de Ilhéus. Esse é o pensamento principal. Contato com a nossa comissão é através do site da Academia de Letras de Ilhéus, que a gente tem um espaço ali dentro e a gente se comunica. Estamos criando o nosso próprio espaço da comissão para que, de uma forma mais ágil, a gente possa estabelecer esse contato, esse intercâmbio. Maravilha. Então, esse pontapé inicial da comissão Henrique Simões, capitaneada pela Academia de Letras de Ilhéus, com a parceria da UESC, é um chamado a uma grande mobilização da sociedade para a celebração, né, desde já, a reflexão, a celebração, desde já, para que o ato seja a culminância de uma trajetória. Quero dizer a vocês que chegam agora na dinâmica da televisão, vai ligando o aparelho, vai olhando na medida em que a dinâmica da vida vai também exigindo outras atenções. E nós estamos recebendo hoje o professor Ramayana Vargas, que representa a Comissão Henrique Simões, que prepara, né, os 500 anos, a celebração dos 500 anos de Ilhéus. E agora nós vamos ouvir, mais uma vez, eu disse a vocês, seriam duas apresentações para a nossa alegria, da nossa querida Tica Simões, que também vai comentar um pouco sobre a organização desse trabalho, o papel dos intelectuais e das pessoas que estão envolvidas nessa construção e esse chamado à comunidade. Vamos nos envolver, vamos construir junto. A Ramayana falou muito bem aqui, nós queremos contar aquilo que o Samba Enredo da Mangueira dizia, ó, o Brasil que não está no retrato, nós queremos mostrar para além do que o discurso oficial traz e mostrar as vidas e as tessituras cotidianas, a história que a história não conta. Tica, com você. Bem, essa comissão Henrique Simões para os 500 anos de Ilhéus pretende contribuir para chegarmos a 2034 com a Ilhéus cidadã, ética e promissora. Nesse sentido, estamos buscando parcerias, né? A Academia de Letras de Ilhéus pensou esta comissão no sentido de ela, de repente, sensibilizar alguns setores, principalmente os educacionais. Então, temos visitado escolas, temos visitado clubes de serviço, buscamos o apoio do poder público no sentido de políticas públicas e, claro, temos como um parceiro da maior importância a Universidade Estadual de Santa Cruz, que inclusive tem uma representação na comissão através do professor Marcelo Henrique Dias. Nesse sentido, estamos trabalhando, inclusive, para preencher algumas lacunas da história que nós conhecemos de uma perspectiva hegemônica e queremos ouvir também a voz e os relatos dos povos originários, dos indígenas, né? Dos afrodescendentes, de alguns imigrantes. Sabemos que essa região também teve muitos imigrantes. E, nesse sentido, então, fortalecermos a nossa identidade, valorizarmos o nosso patrimônio, termos consciência do nosso legado,
para podermos então trabalhar numa Ilhéus promissora, pensando na sua sustentabilidade, valorizando a sua natureza, e nesse sentido também pensamos em potencializar ações para o turismo local. Claro que não é um turismo que vem valorizador da cultura e que não venha a reboque da economia. A economia é importante, mas o turismo será desenvolvido tendo como prioridade aspectos culturais que são a riqueza dessa região. E nesse sentido, então, estamos trabalhando com as escolas e tentando contribuir para uma geração promissora. Após esse recado de Tica, nós voltamos com o professor Ramayana, já nas considerações finais, professor. Conversa boa, passa rápido, assunto instigante, né, nos movimentos, a gente nem sente o tempo passar. Os 30 minutos do nosso programa estão chegando ao final. Eu queria deixar o senhor à vontade para suas considerações finais, para o chamamento, e o reforço desse chamamento para a sociedade e para também deixar para a gente algum caminho dos próximos passos. E quero também aqui firmar o compromisso de que o Naquela Mesa é espaço para a divulgação de todas as ações, né, periodicamente convidar a comissão para estar aqui representada, seja pelo senhor, seja pelos demais membros, para a gente fazer um acompanhamento desse trabalho e chegar aos nossos telespectadores de Itabuna, região e do mundo através da internet, do passo a passo das atividades da comissão. Rafael, com o recado final, eu me dirijo especialmente às escolas, porque eu acho que esse trabalho ele é um trabalho que a gente não pode pensar apenas os 500 anos como uma data limite, né? A gente tem que preparar, né, a comemoração dos 500 anos, mas pensando no que virá depois também. Então é muito importante o papel da juventude, é muito importante o papel da infância de hoje, que serão os adultos, né, de amanhã. Então que as escolas, elas comecem a pesquisar, comecem a preparar o seu material, comecem a trabalhar em cima da história local, da história regional, porque isso é que eu acho que vai dar sustância a toda essa ideia que a gente tem. E a academia, ela sente, enquanto academia, que hoje nós vivemos um outro momento. As academias hoje não se fecham apenas no âmbito das letras, no âmbito da literatura. As academias passam a ter assim, uma visão e uma possibilidade de prática mais voltada para uma cultura de uma forma mais abrangente. E é nesse sentido que a gente quer operar esse trabalho, né, da Comissão Henrique Simões, voltada para os 500 anos da Capitania de Ilhéus. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de estar divulgando essa nossa ideia e estamos aí, né, de braços abertos para receber qualquer contribuição, né, qualquer adesão e qualquer participação que venha somar a essa nossa, né, iniciativa. Maravilha. Você já sabe, nosso programa Naquela Mesa, entrevistas, vai ao ar toda terça-feira, às 21h30 e todo sábado, às 18h30, pela TVI e em suas multiplataformas. Esse foi o Naquela Mesa Entrevistas, e você sempre sabe, é feito especialmente para você.